Agora que você já sabe que o mercado não anda em linha reta, agora que você já sabe que os movimentos do mercado não são iguais, eu tenho que te dizer, você vai chegar em uma conclusão que vai mudar tudo. Eu te garanto. Se você está operando, ou se você já operou alguma vez, ou se você está iniciando agora, entender isso que eu vou te mostrar nessa aula vai mudar os seus resultados completamente. Eu te garanto. Por quê? Você vai entender o motivo por trás da movimentação do preço. Você vai entender por que o preço anda. Isso vai mudar tudo. Foca aqui. O problema do método convencional. É muito comum que o trader confunda as coisas e comece a acreditar que gráficos, candles, indicadores técnicos, média móvel, por exemplo, ou figuras gráficas sejam a causa por trás dos movimentos de preço. Lembra lá na aula que eu mostrei o gráfico de média móvel do Covid? Será que aquela média móvel realmente era a causa de aumentar o Covid? De mais contaminação do Covid? Infelizmente, a maioria das pessoas físicas aprendem a operar assim. Aprendem a tomar decisão em cima de gráficos, candle, indicadores ou figuras gráficas. Eles acreditam que aquela informação que eles estão analisando para tomar decisão causa o movimento do preço. Então, se a média móvel inclinar, o preço vai subir. Se o candle ficar verde, 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 o preço vai continuar subindo. Se formar aquela figura gráfica, o preço vai cair. A maioria das pessoas físicas aprendem a operar assim e esse é um grande problema. Por que, Antunes? Qual é o impacto desse aprendizado? Qual é o impacto das pessoas operarem dessa maneira? Somente olhando o gráfico. Usando o gráfico como ferramenta principal de tomada de decisão. Achando que o gráfico é o mercado. Qual é o impacto disso? O grande impacto é que você, ou a pessoa que está olhando o mercado dessa maneira, só olha para trás. Só está analisando o passado. Só está tendo acesso à informação atrasada. E lembra que eu falei que o mercado é olhar para frente? O mercado não é solução de problema. O mercado é analisar o que está acontecendo no momento. E quando você ficar preso nesse método convencional, você só olha o passado. Você está preso na gaiola do passado. E o mercado é operar o presente. E agora eu te desafio a se perguntar, será que os grandes participantes, será que os elefantes que realmente empurram o mercado para um lado, empurram o mercado para o outro, com grandes posições, com muita entrada ou saída de dinheiro, será que eles operam somente olhando gráficos? Usando indicadores ou figuras gráficas como ferramenta principal de tomada de decisão? Vamos fazer um exercício aqui que vai explodir sua cabeça nesse conceito que você precisa entender nessa aula. Vendas de sorvete aumentam ataques de tubarão. Essa frase mostra uma correlação ou mostra uma causa? Vendas de sorvete aumentam ataques de tubarão. Vamos colocar um gráfico aqui para facilitar. É a forma que a maioria das pessoas está acostumadas a ver o mercado. Na pandemia, a gente viu muito gráfico do Covid assim. Quando a gente assiste o Jornal Nacional, lê um jornal, acessa um site na internet, a gente tem acesso a gráfico dessa maneira. Quando você olha o seu celular para ver o mercado, você tem acesso a esse gráfico. Então, é uma coisa aqui que a maior parte das pessoas, mesmo não sabendo nada de mercado, mesmo nunca tendo acompanhado o mercado, conseguem tirar as suas conclusões aí e analisar esse gráfico. Aqui, a gente tem na linha verde a venda de sorvete, tá bom? E a gente tem na linha vermelha aí ataques de tubarão. Vocês percebem que as linhas andam juntas? Aumenta a venda de sorvete, consequentemente, aumenta os ataques de tubarão. Diminui aqui a venda de sorvete, tá? Diminui os ataques de tubarão, tá? Aqui a gente está mostrando ataques de tubarão num país do hemisfério norte, tá? Preste atenção nisso, informação importante aí para a gente usar um pouco para frente. Mas o que eu quero te perguntar agora, se a gente diminuir a venda de sorvete, significa que vai parar os ataques de tubarão? É isso que você acredita? Eu tenho certeza que não.
Não é a venda de sorvete que causa ataque de tubarão. Isso aqui é apenas uma simples correlação. A venda de sorvete não tem causa nenhuma com ataque de tubarão. A causa por trás disso é a proximidade do verão, o aumento da temperatura. Consequentemente, as pessoas querem se refrescar tomando sorvete e nadando. Como nessas praias tem tubarão, tem mais pessoas, a causa por trás dos ataques de tubarão não é a venda de sorvete. Eu tenho certeza que você está achando isso ridículo, mas é verdade. Isso aqui é a forma como o método convencional te diz para olhar o mercado. A gente pode colocar qualquer coisa aqui. O aumento da média móvel faz o preço subir. A sequência de candle verde, 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 verde seria a venda de sorvete, o aumento de verde, verde, verde faz o mercado subir. Será? Ciclo vicioso da correlação, tá? É quando você escolhe uma variável que não possui causa com a movimentação de preço. E você fica tentando achar a melhor configuração que teria gerado mais resultado num determinado período passado. Você fica tentando explicar aquela movimentação de preço só olhando o passado. Você tenta justificar o aumento ou a diminuição do ataque de tubarão analisando o sorvete. Que tipo de sorvete? De bola? De picolé? Gente, eu sei que pode parecer ridículo, mas quando você está analisando variáveis de correlação para tomar a decisão de comprar e vender todo dia, você está fazendo isso. Você está analisando a venda de sorvete e, pior, analisando se é sorvete de bola, se é sorvete de picolé. Ah, não. Se a pessoa tomar 2 sorvetes, aí sim aumenta o tubarão. É isso que você está fazendo. Então tomem muito cuidado com o ciclo vicioso da correlação. Existe uma única causa por trás do movimento de preço. Da mesma forma que a venda de sorvete e o ataque de tubarão tem uma única causa, que é o verão. É o aumento de temperatura. É isso que faz as pessoas tomarem mais sorvete e irem mais para regiões para nadar aonde tem tubarão. Essa é a única causa. É uma causa só que traz aquele resultado. E quando a gente fala de movimentação de preço, quando a gente fala de mercado, existe apenas uma causa por trás da movimentação de preço, tá? Vocês também têm que tomar cuidado com o ciclo vicioso da estratégia, né? A maior parte das pessoas físicas acaba olhando o mercado através da sua estratégia. Então ele aprendeu um método, ele aprendeu um setup, aí ele pega esse setup e só olha isso. Ele não olha mais nada. Ele só olha essa informação. E agora eu quero fazer um exercício com você. Agora um exercício de mercado. Imagina um trader que opera cruzamento de média móvel. Se você não conhece isso, imagina um trader que opera média móvel. Por exemplo, o que eu ensinei lá no gráfico do Covid, tá? Que tipo de informação esse cara vai buscar no mercado? O cara que opera o cruzamento de média móvel, ele espera uma média cruzar com a outra para dar um sinal de compra ou de venda. Para simplificar, se ele operar só a média móvel, ele espera a média móvel inclinar para cima para dar um sinal de compra ou inclinar para baixo para dar um sinal de venda. Como que esse cara opera? Que tipo de informação que ele busca no mercado? Ele encaixa o mercado naquela solução e ele só procura cruzamento de média. Ele só procura inclinação da média. E aí eu te digo, será que o mercado é só isso? O mercado só anda com cruzamento de média ou com inclinação de média? O que acontece entre um sinal e outro sinal? Por exemplo, ele teve um sinal 1h da tarde e depois ele teve um sinal 2h da tarde. 1 hora de diferença. Não aconteceu nada nessa 1 hora? Simplesmente apertou o botão de pausa e parou o mercado, ninguém faz nada. Não, gente. Existem muitas movimentações entre os sinais. Eu tenho certeza que se você já opera, você deve estar, caramba, cara, quem opera entre os meus sinais? Você tem que prestar muita atenção nisso. Você não pode encaixar o mercado dentro de uma estratégia. Se a gente trazer para o futebol, é a mesma coisa você achar que vai ganhar todos os jogos com a mesma escalação do time. É a mesma coisa no cabo de guerra, você vai achar que vai ganhar todo o cabo de guerra escalando aquelas 5 pessoas. Independente se do outro lado tem 3, tem 20 ou tem 10 caras gigantes. Você acha que você vai escalar aquelas mesmas pessoas e sempre vai ter o mesmo resultado. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas agora eu quero te pedir uma coisa muito importante. Lembra que eu falei no começo da aula? Você vai chegar numa conclusão que vai mudar tudo. Para mim, isso mudou o meu operacional. É o que me faz consistente até hoje no mercado. É o que me faz me manter no mercado no longo prazo. Eu não estou no mercado no curto prazo
para 1 ano só de mercado, 2 anos. Eu não opero a médio prazo, 5 anos. Eu estou no mercado há 14 anos. Então a minha trajetória é uma trajetória longa. Por quê? Eu tenho uma tomada de decisão correta. Mas como assim, André? Olha isso. O preço só sobe se tiver comprador querendo comprar cada vez mais caro. A causa por trás da alta do mercado é mais pessoas querendo comprar cada vez mais caro. A média móvel inclinou e o preço subiu, é correlação, não é causa. O que fez o mercado subir foi mais participantes, mais pessoas querendo comprar cada vez mais caro. Se a média tivesse inclinado e naquele momento mais vendedor tivesse entrado no mercado, o mercado não ia subir mais. E quando você ia perceber isso? Só quando a média inclinasse para baixo. Só que ela ia acontecer naquele momento? Não, ela ia acontecer de maneira atrasada. Quando você perceber que a média inclinou, o mercado já tinha caído. Perceberam a diferença de olhar o passado e olhar para frente? A causa por trás dos movimentos é que o preço só sobe se tiver comprador querendo comprar cada vez mais caro. E o preço só cai se tiver vendedor querendo vender cada vez mais barato. Essa é a máxima do mercado. Essa é a mágica por trás da movimentação de preço. Eu te garanto, se isso aqui entrar na sua cabeça, você gravar isso, você tatuar isso, que a causa dos movimentos de preço é comprador comprando mais e cada vez mais caro e vendedor vendendo mais, cada vez mais barato, você vai ter um operacional excelente em outro patamar. O teu operacional e principalmente os teus resultados vão mudar muito. Eu entendia isso, tá? Mas é muito mais fácil operar correlação. Deixa eu te explicar uma história. O meu começo operando, o começo do Antunes operando, isso a gente está falando 2008, aqui 2009, mais ou menos aí 3, 4 meses operando, eu operava mini índice. Era um mercado de acesso mais fácil, era o mercado mais barato para operar, tá bom? Era o mercado que a maior parte das pessoas físicas operavam. Naquela época, em 2009, a gente estava na recuperação da crise de 2008, né? A crise do subprime lá nos Estados Unidos, a bolha do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. E o mundo seguia o mercado americano, né? Existia um indicador, né? Na verdade, um índice lá, que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Do mesmo jeito que a gente tem no Brasil aqui o Ibovespa, né? Que são as maiores empresas do Brasil, a gente tem lá nos Estados Unidos as maiores empresas dos Estados Unidos. Eu operava aqui no Brasil esse índice, né? O índice das maiores empresas do Brasil, porém o índice futuro, né? O mini índice futuro. Eu vou explicar mais pra frente para vocês o que é esse mercado, como que ele funciona. Mas continua aqui comigo. Eu operava o mercado de mini índice, porém esse mercado tinha uma alta correlação com o mercado americano. Alta correlação mesmo, pessoal. Quase parecido ali com o gráfico do tubarão e do sorvete. Tinha dias que a correlação era 95%. Ou seja, subia o S&P 500, o índice ia atrás. Caía o S&P 500, o índice ia atrás. Eu ganhei muito dinheiro só operando assim, analisando como que estava a movimentação de preço lá nos Estados Unidos e reagindo aqui no Brasil. Eu olhava dois mercados, começava a subir o S&P 500, eu comprava índice e o índice subia logo depois. Isso, questões aí de segundos, minutos, né? E aí eu fui buscar vantagem em cima disso. Eu fui buscar uma plataforma mais rápida, como que eu tenho sinal lá dos Estados Unidos mais rápido. Qual link de internet eu preciso? Qual plataforma é melhor? Eu entrei em fóruns, tá? Eu entrei em fóruns perguntando o que faz o S&P movimentar. Eu tenho até print disso. Eu, em 2009, entrando nos maiores fóruns do mercado, perguntando o que faz o S&P subir, por que o S&P sobe, o que eu preciso acompanhar para descobrir por que o S&P sobe. Porque se eu descobrisse algo que mostrasse para mim que o S&P ia subir, consequentemente eu ia sair na frente no Brasil. Meu operacional sempre foi focado em buscar vantagem. É sempre em estar à frente, um passo à frente do mercado. A maioria das pessoas olha o passado, eu olho para frente. E eu tento ali reagir o mais rápido possível ao que vai acontecer, ao que está acontecendo. E aí, eu operei por um bom tempo assim. Eu tenho que dizer que eu cheguei numa informação dessa, o que fazia o S&P 500 subir, que na época era um indicador que poucas pessoas olhavam, que era um indicador de mercado financeiro, né? Era o índice dos bancos lá fora, né? Chamava Spider na época. Eu lembro que eu descobri essa informação batendo fórum, batendo telefone e ganhei uma vantagem por um bom tempo. Só que depois o mercado passou a crise, isso finalzinho ali de 2009, começo de 2010, a correlação começou a diminuir. Tinha dia que o S&P subia e o índice ficava parado. Tinha dia que o S&P subia e o índice caía.
Eu falei, caramba, meu, o que está acontecendo? Comecei a perder dinheiro. Não tinha mais os resultados que eu queria. E naquela época, eu já tinha decidido que era trader, já não tinha mais plano B, já tinha abandonado tudo, já estava fazendo dinheiro no mercado. Tive sucesso com essa estratégia, né? Eu tinha uma estratégia que estava encaixada com o mercado. Porém, a correlação acabou. O S&P não puxava mais o mercado. O mercado tinha vida própria. Eu falei, caramba, o mercado tinha vida própria. Eu aprendi desse jeito. O mercado é correlacionado. E aí, eu cheguei nessa máxima de que o S&P, que é o índice americano, e o índice brasileiro eram apenas correlacionados. O que realmente fazia o índice no Brasil subir não era o S&P subindo. Eram pessoas que analisavam aquilo e decidiam comprar. Eram pessoas que analisavam aquilo e decidiam vender. Só que depois que essa correlação acabou, o foco não foi mais o mercado americano, não foi a economia americana, mas sim a economia brasileira. O que estava fazendo o mercado andar eram os participantes aqui do Brasil, focado em informações aqui do Brasil. Então, o S&P subia e o mercado não subia porque a correlação não estava funcionando. Mas a causa da correlação não funcionar era porque não tinha participantes querendo comprar, mesmo o S&P subindo. O S&P subia e o mercado aqui no Brasil caía. Eu falava, caramba, que loucura. Por que isso acontecia? Porque nesse momento não tinha participantes querendo comprar porque o S&P estava subindo. Tinham participantes querendo vender naquele momento. Qual o motivo? Não sei. Mas tinham participantes querendo vender cada vez mais barato. Consequentemente, o mercado caía. Aí, pum, minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu porque eu cheguei na conclusão final do mercado que o mercado é analisar movimento de preço e que a causa dos movimentos de preço são pessoas comprando cada vez mais caro, pessoas comprando cada vez mais barato. Pum! Aí eu juntei mais outra coisa. O mercado é uma competição. De um lado tem comprador, do lado tem vendedor. Qual é o lado mais forte do mercado? O lado mais forte do mercado são os compradores. Por quê? Os compradores estão em maior tamanho, estão em maior volume. Só que não adianta só eles estarem em maior tamanho e em maior volume se eles não comprarem cada vez mais caro. O mercado só vai subir se tiver comprador mais forte, comprador com mais volume, disposto a comprar cada vez mais caro. E aí eu vim para estudo, comecei a analisar o mercado, comecei a estudar o mercado todos os dias do mercado e percebi que todos os movimentos aconteciam da mesma forma. O mercado só subia porque tinha mais gente comprando, cada vez mais caro, e o mercado só caía porque tinha gente vendendo cada vez mais barato. O mercado parava de subir quando parava as pessoas de comprar, e aí o mercado caía quando pessoas começavam a vender. E essa foi a simples análise, a simples leitura que eu aprendi fazer no mercado e consegui aí a partir de 2010, com um ano e pouquinho de mercado, realmente ter a certeza que eu seria trader pro resto da vida, porque eu entendi como o mercado funciona de verdade.